condenado à morte por este imperador Nero. Esse homem chamado Nero, ele fez um grande incêndio no dia 18 de julho de 1064 depois de Cristo. Ele queimou a cidade de Roma, queimou ali por alguns dias que foram alguns dias que foi 7 dias, outros dias que foi 10 dias. Queimou aquela cidade toda e colocou culpa em quem? Nos cristãos. E aí foi a perseguição, e o saudoso apóstolo Paulo está aqui preso por este imperador e perto da sua morte. E ele escreve esta carta a seu filho querido na fé, Timóteo. Por que, meus irmãos? O imperador Nero queimou aquela cidade e colocou culpa nos cristãos. Sabe o que aconteceu? O fogo se alastrou, queimou todos aqueles lugares, e aonde os cristãos estavam, quase não queimou nada, porque sempre Deus ama os seus filhos, não é verdade? Quando você estuda a Bíblia, Deuteronômio capítulo 1, 33 e Êxodo 13, versículo 21, diz que o Senhor de noite era como uma nuvem de fogo, era como um fogo, e de manhã como uma nuvem cobrindo o povo. E Deus sempre guardando o seu povo, sempre protegendo. E o apóstolo Paulo deixa alguns conselhos para esse filho na fé, e também para nós que estamos aqui esta noite. Ele deixa alguns conselhos, e ele fala para combater o bom combate. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33: no mundo passará por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escreve, capítulo 3, versículo 12: porque todos que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você já está a um bom combate, e só fica com Jesus cabra macho e mulher vencedora. Só os vencedores que permanecem com Jesus. Amém? Quantos vencedores temos aqui? Amém? Sempre nós vemos a Bíblia, quando Moisés sai do Egito com aquele povo, Faraó atrás, e o povo começa: Moisés já estava sendo combatido pelo inimigo ali, e o rio lá, o Faraó do Egito atrás. E o que é que Deus fala para Moisés? Êxodo capítulo 14, versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quem peleja por você não é o seu líder, não é a sua mãe, não é o seu marido, não é o seu pastor, não é ninguém do círculo de oração, é Deus, meus irmãos. Deus é que peleja por mim e por você quando estamos nesse combate. É o Senhor dos exércitos. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 7:5: antes de tudo fomos atribulados por bons combates e temores por dentro de nós. Há lutas que acontecem dentro de mim e de você, angústia, às vezes, decepções, tribulações, aflições, que só você e Deus sabem, só você e Deus. E o salmista fala em Salmo 50, versículo 15, está escrito assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. No dia da angústia, meu irmão, você busca a presença de Deus, como o apóstolo Paulo. Você busca a graça do Espírito Santo, é a presença do Senhor, ela que nos renova, ela que nos protege, amém? É a presença de Deus. Para vencer um bom combate, tem que estar com a presença de Deus. Lembra de Moisés? Êxodo capítulo 33, versículo 15: se a tua presença não for conosco, não nos faça arredar o pé deste lugar. Só com a presença de Deus, eu e você, vamos conseguir vencer um bom combate. Sem a presença, nós iremos perecer. O profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, também está escrito: o Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conheces o que nele confia. Você tem que confiar em Deus, eu tenho que confiar em Deus. Para combater esse bom combate, temos que confiar em Deus, meus irmãos. O combate está aí, o diabo está aí. Nós temos, eu sempre falo isso na escola bíblica, em todos os lugares, que nós temos 4 inimigos: o diabo, o pecado, o mundo e a nossa carne, meus irmãos.
Porque nós temos a semente do velho Adão. São 4 inimigos que todos os dias eu e você temos que combater. Todos os dias. O mundo, que a Bíblia diz em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que eram amar o mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não temos que amar o mundo e os prazeres, os sistemas desse mundo e o pecado. O que a Bíblia diz? Hebreus capítulo 12, versículo 1, está escrito: desembaraçando de todo o pecado que tão de perto nos arrodeia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. O pecado todo dia está perto de mim e de você. Todo dia há um manjar do diabo te oferecendo para mim e para você pornografia, adultério, coisas profanas para nos tirar da presença de Jesus. Mas está repreendido em nome de Jesus isso. Amém? Veja bem, meus irmãos, ele também fala, o apóstolo Paulo, sobre a carreira da fé. Todo mundo tem uma carreira. Você já nasceu nessa carreira. Billy Graham dizia assim: quando você nasce e você cresce, você já está morrendo aos poucos. Porque é verdade, quanto mais a gente envelhece, mais perto de acabar a nossa carreira. O apóstolo Paulo estava ali, a carreira da fé dele já ia acabar e ia ser morto. Ninguém gosta de falar de morte, mas um dia, se Jesus não te arrebatar, te levar, ou não voltar amanhã ou hoje, você vai morrer. E eu também. Sabia disso? Ninguém gosta de falar, mas é a grande realidade. No livro de Jó, capítulo 30, versículo 23, está escrito: pois eu sei que me levarás à morte, é a casa destinada de todo vivente. Eu e você estamos destinados à morte. E é melhor morrer com Jesus, não é verdade? Porque a Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 32: o justo ainda morrendo tem esperança. Quem é a nossa esperança, meus irmãos? Jesus é a nossa esperança. O apóstolo Paulo estava ali quase morrendo, mas a esperança dele era quem? Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eclesiastes capítulo 8, versículo 8 também está escrito: não há homem algum que tenha domínio sobre o vento, e nem tampouco tem poder sobre o dia da sua morte. Ninguém tem um poder no dia da morte. Quando o dia chegar, ninguém vai falar: ei, Deus, eu vou dar aqui um pix de 600 milhões para que eu não possa morrer hoje. Não, meus irmãos, vai chegar o dia e já era. Vai ser rei, vai ser deputado, senador, todos. A Bíblia diz no livro de Sofonias 1,14 que o poderoso vai clamar amargamente diante do Senhor naquele dia. Diz em Isaías 2,11 que os olhos dos homens altivos serão abatidos, e a altivez do varão será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2, versículo 11 e 17 está escrito isso. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Nenhum homem será exaltado, e todos vão ter que se prostrar diante do Senhor.